ferindo a lógica do processo penal, qual seja, primeiro, o processo com o direito do contraditório e da ampla defesa, depois, o julgamento e, por fim, a sanção penal. É assim que funciona no devido processo legal. Era o que eu tinha a acrescentar. Obrigado, ministro Losso. Passo a palavra à ministra Elizabeth. Obrigada, senhor presidente. Eu gostaria de fazer uns acréscimos ao meu voto, porque eu tive informações posteriores, né, com relação aos laudos e também às oitivas de testemunha, que fizeram com que eu mantenha, né, agora ainda com mais efetividade, o meu posicionamento anterior. 2 dias depois de iniciado o julgamento do HC nesta corte, entendendo haver indícios suficientes de autoria e materialidade, o órgão ministerial ofereceu denúncia em 10/5/2019, recebida em 11/5/2019. E tal fato apenas corrobora o entendimento de que, diante dos indícios suficientes de autoria, né, estava diante de realmente de um fato que era, em princípio, criminoso. Também a peça preambular confirmou o entendimento esposado em meu voto ao imputar aos pacientes os delitos de homicídio qualificado por 2 vezes, homicídio qualificado tentado e omissão de socorro. E eu não vou aqui reproduzir o texto da exordial acusatória porque julgo que é desnecessário. Em emenda inicial de 16/5/2019, o impetrante afirmou ser a denúncia prematura e não modificar o direito à liberdade provisória. Alegou que meu voto calcou-se na gravidade do resultado, constituindo uma condenação prévia, e citou julgado de minha lavra, no qual a Corte repudiou a constrição embasada na gravidade do delito por si só. Reforçou terem os pacientes agido em legítima defesa de terceiros. Aduziu por igual ter a perícia constatado tiros de 9 milímetros e de munição não definida no automóvel, os quais não teriam sido deflagrados pelos militares. Ademais, a denúncia dificultaria a defesa, pois não indica quem atirou e quando, atribuindo o crime por igual a militares que não atiraram. Ocorre que o julgado transcrito pelo impetrante, o meu julgado, já enuncia, na própria ementa citada, que a decisão primeva deveria ter explicitado os fundamentos pelos quais a autoridade judicante entendeu imperiosa a segregação preventiva. É uma motivação imprescindível para a legalidade e perpetuação da constrição. Para se conformar à prisão tratada pela presente impetração à ordem, deveria ela estar amparada por suporte fático, embasado numa base empírica. E não foi o caso dos autos. Como bem pontuei no meu pronunciamento anterior, e é esse o meu entendimento, a segregação excepcional não se firma na espécie com fundamento na mera gravidade abstrata da conduta, há muito repudiada pela mais alta corte do país e por essa magistrada. Trata-se de caso em que visível a gravidade concreta e os riscos que a disciplina da liberdade provisória trariam não só a hierarquia e disciplina, como a preservação da ordem pública, e eu vou explicar mais adiante o porquê, e a imparcialidade da instrução processual, que agora, inclusive, eu tenho mais elementos para formar a minha convicção e tentar, né, de alguma maneira, interceder nesse sentido junto a vossas excelências. E, por tal razão, adentrei nos fatos e esmiucei os laudos juntados ao APF, fazendo-se necessário deles me utilizar. Em momento algum, ressalvo, pronunciei ou me pronuncio neste momento pela condenação prematura. Eu tão somente narrei os fatos supostamente ocorridos, justamente para a verificação concreta dos pressupostos da cautelar. Os requisitos ensejadores aptos à manutenção da segregação provisória dos pacientes se impõem com esteio na inenarrável necessidade de se garantir a preservação da ordem pública, conforme preconiza o 255 do CPPM e também o 312 do CPP comum. Todo grupo de combate das Forças Armadas tem por finalidade precípua, nos termos da Carta Maior, a defesa da pátria e, em consequência, de seus nacionais. Todavia, percebe-se dos autos que a intervenção ocorrida na tarde do dia 7 de abril de 2019, na estrada de Camboatá, sentido Avenida Brasil, foi teratológica e não compactua com o honrado munus exercido pelo Exército Brasileiro.
o cenário desenhado pela desastrosa e exacerbada ação impede o afastamento do fumus commissi delicti das respectivas condutas. E nesse norte não há apontamentos de excesso isolado deste ou daquele militar específico, pois se de um lado o comando do grupo recaía, e aí eu peço muitas vênias ao ministro Barroso, mas se o comando do grupo recaía sobre o tenente Ítalo da Silva Nunes, de outro lado, o estado de alerta e prontidão para possível confronto partiu do sargento Fábio Henrique Souza Braz. E eu gostaria de dizer, né, a propósito, que realmente o tenente disparou 77 tiros de fuzil e 11 tiros, isso está comprovado no laudo que foi realizado, não é, pelo Ministério da Defesa, pelo Comando Militar do Deste, o laudo do APF D 7000461, 77 tiros e 77 tiros e 11 tiros de uma pistola de 9 milímetros, ou seja, várias pistolas de 9 milímetros foram utilizadas, sim, não é, pelos militares que na época, que no dia dos fatos, perpetraram a ação. Mas eu digo mais, e por que eu firmei meu convencimento no sentido do encarceramento provisório de todos? Porque o cabo Oliveira deu 54 disparos. Um sargento, muitas vezes, pode ser bem mais experiente do que um tenente. Tanto que foi o sargento Braz quem mandou preparar os armamentos. Então, é nesse sentido de qualquer réu não ameaçar o outro e a ameaça a partir apenas de um oficial, não me parece, com todas as vênias, ministro Barroso, a leitura mais adequada, na medida em, inclusive, qualquer um, independente da posição hierárquica, pode ameaçar de causar um mal injusto. E mais do que isso, pode haver por parte do grupo uma combinação, como eu vou revelar mais adiante, de desígnios para poder fraudar a persecução criminal. Então, dessa forma, não é, todos os militares que se encontravam a bordo da viatura Marruá, do 1º Batalhão de Infantaria Motorizada, estavam cientes e imbuídos do indissociável liame subjetivo, que era o vínculo psicológico, quando executaram os atos que lhe foram imputados. E tanto é assim que o cabo Paulo Araújo afirmou não ter ouvido nenhuma ordem do comandante para que fossem realizados disparos. Isso está nas folhas 9, no documento 1, do evento 1 do APF. A periculosidade social da ação era evidente, pois os elementos até então coligidos indicam que sequer houve uma proximidade adequada entre os suspeitos do veículo e a viatura militar, o que, por si só, exigiria maior contingenciamento e cautela ao se desferir disparos com armas de fogo de pesado calibre em área urbana movimentada. Em realidade, para a proteção de um bem patrimonial, nós estamos aqui a falar de um automóvel furtado, os pacientes colocaram em risco a população local, sendo evidente a desproporcionalidade da ação. Ainda que os supostos assaltantes estivessem no carro branco suspeito, não poderiam os militares supor que ali pararam munidos de 2 pistolas com o intuito de enfrentar uma tropa armada. O único objetivo possível seria empreender fuga e a abordagem, diante da desproporção de forças envolvidas, deveria ser outra, com, no mínimo, uma ordem para colocarem suas mãos no chão e as mãos na cabeça ou ao alto. Mas, ao contrário, como pontuaram as testemunhas, os pacientes já teriam chegado ao local atirando, sendo que ninguém viu ou ouviu qualquer tiro ser disparado em direção à tropa, ao contrário do que alegaram. Aliás, eu gostaria, inclusive, de ressaltar que os próprios laudos só identificaram cartuchos, né, e marcas de disparo em uma direção. Ou seja, isso denota que não houve troca de tiros, né, porque os disparos e os cartuchos encontrados foram todos, né, localizados numa direção, e não houve, então, direções opostas que pudesse, de alguma maneira, ensejar que houve uma troca de tiros, como esses militares que participaram da ação alegaram. Então, o que se vislumbra nesse habeas corpus é uma tênue tese de legítima defesa de terceiros. A testemunha Marcelo, que foi a pessoa que supostamente, que diz, né, que foi furtada no seu automóvel e colocada para fora,
indicou que o indivíduo que lhe havia rendido em seu carro aparentava ter cerca de 20 anos. Ora, não é crível que cerca de 4 assaltantes, que, segundo se apontou, eram jovens, raquíticos e inexperientes, se imporiam a ponto de enfrentar um grupo militar com evidente vantagem bélica e numérica. A desproporção de forças era patente e, por tal razão, repito, não se encontrou vestígios de disparo na viatura militar e nem mesmo em seu entorno. Pelo que eu questiono se de fato houve algum confronto apto a ensejar essa lamentável ação, porque pelo menos as provas periciais até então produzidas não revelaram isso. Ademais, não se deve descurar que, para além do que já foi asseverado, a conduta desdobrou-se em um segundo momento, no qual o mesmo grupamento, já diante de um carro parado e alvejado, e aqui nesta etapa não encontra ressonância nos autos a mínima possibilidade de legítima defesa, os envolvidos sistematicamente deflagraram inúmeros tiros em vítimas inocentes, conforme demonstra o vídeo 3, incerto no evento 96 do feito de origem. A ordem pública, a que os artigos 255 do CPPM e 312 do CPP pretendem tutelar, refere-se à paz e tranquilidade social, que foi brutalmente arrebatada pela teratológica ação dos denunciados, que se está hoje a discutir, não é, a sua liberdade ou não. Os segregados, em momento algum, agiram com o intuito de prender criminosos e trazê-los ao crivo do Poder Judiciário. Ao revés, o que se vê foi um pretenso intuito executório que somente será comatado pela instrução probatória. E daí porque, diante da intensa periculosidade aqui demonstrada, deve prevalecer a prevenção concreta nos termos das lições de Andrei Borges de Mendonça que eu trago à baila. A prisão preventiva, para fins de garantia da ordem pública, não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional, que é o escopo social. Destarte, eu rechaço os argumentos de que a segregação cautelar encontra-se alicerçada em meros atos de clamor público ou de repercussão midiática. Conforme a peça preambular determinou, a ocorrência em tese do excesso, da exposição da população local a perigo, qualificando a imputação por tal motivo, né, homicídio qualificado por meio do que se possa resultar em perigo comum, artigo 205, parágrafo 2º, inciso 1º, inciso 3º do CPM, e a inexistência naquele instante de agressão ou ameaça à tropa ou a terceiros, todas são circunstâncias que são todas indicadas no meu voto, que foi prolatado em 8/5/2019. E com o recebimento da inicial acusatória, caiu por terra a tese defensiva do brilhante advogado que está aqui, defendendo a tribuna, não é? E contribuindo para a formação do Estado Democrático de Direito, exercendo o magno direito ao contraditório, os seus assistidos, mas cai por terra a prisão preventiva ser mais gravosa do que a sanção prevista para o delito descrito no 324 CPM, cuja pena é uma detenção de 6 meses apenas. Outrossim se demonstrou que, de fato, a autoridade de polícia judiciária, e isso é muito importante, restou influenciada pelos militares, ao lhes imputar em tese apenas a inobservância de lei, regulamento ou instrução, quando a denúncia enunciou a ocorrência de fatos muito mais graves. Não obstante, na data de 21/5/2019, ter ocorrido a oitiva do ofendido sobrevivente e das testemunhas da ação penal, perdura o requisito da linha B do 255 do CPPM, que é a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que outros exames e perícias se encontram em curso. E eu aponto aqui mais um motivo hábil a indicar que a soltura dos pacientes possa perturbar ou impedir a produção correta de provas. Senhores ministros, durante o APF, ao utilizarem-se da mentira, que inclusive comprometeu, abro aqui um parênteses para dizer em obter dictum,
comprometeu o Comando Militar do Leste e comprometeu a própria credibilidade do Exército, considerado, em pesquisas de opinião, Exército, Marinha e Aeronáutica, como as instituições mais críveis e confiáveis da República, não é? E que acreditaram nos seus soldados, né? Durante o APF, ao utilizarem-se da mentira, eles influíram para que viesse aos autos, consoante ofício 004, APFD, cópia 3 fotos de viaturas atingidas. E eu estou com elas aqui. 3 fotos de viaturas atingidas. Essas fotos estão na folha 8 do documento 2, nas folhas 9 e 11 do documento 3, ambos do evento 1 do HC. Tais viaturas, de fato, possuem marcas de tiro. No entanto, tais fotografias, que são partes de veículo, se percebe nitidamente que se tratam de automóveis completamente diferentes daquele que estava sendo utilizado na ação. Aqui, e eu tenho aqui, eram viaturas, os militares que engendraram esse esquema ardiloso para enganar o Comando do Leste, apresentaram no APF fotos de blindados que foram, de fato, alvejados por tiros. Só que os militares não trafegavam nesses blindados. Eles trafegavam numa viatura Marruá Agrale, que foi essa, onde não se constatou tiro algum. Ou seja, os militares forjaram em 3 fotografias inidôneas que haviam sido alvejados durante a ação, quando, na verdade, né, o veículo que eles dirigiam era outro e que a perícia não constatou nenhum disparo ou nenhum tiro. Né? Então, nesse sentido, tanto é verdade que o ofício 48 do encarregado de diligências complementares, que posteriormente aportou aos autos, informou que o Agrale Marruá, aspas, não apresenta sinais de ter sido atingida por um PAF. Isso está no evento 115, documento 5 do APF. Então, aqui resta patente, senhores ministros, uma tentativa visível de manipulação de provas. Por certo, eu sou uma constitucionalista, não é? E defendo que o réu está cobertado pelo direito ao silêncio e até pelo direito à mentira. Não se discute isso é um fato inconteste do Estado democrático. Mas o réu não pode, eu disse e reafirmo, prejudicar a instrução processual. E nesse caso, em concerto múltiplo, os réus apresentaram 3 fotografias de veículos alvejados, veículos blindados alvejados, não é, por alguma razão, como se fossem os veículos que eles estavam dirigindo no momento. Sendo que o veículo que eles dirigiam no momento da ação, que era a Marruá, não foi atingida por disparo algum. Por seu turno, a alegação defensiva de ter a perícia constatado tiros de 9 milímetros e de munição não definida no automóvel, os quais não teriam sido deflagrados pelos militares, não se sustenta diante do ofício 46 do APF-D, que está no documento 2 do evento 115 do APF, porquanto 3 deles portaram e dispararam tiros de pistola 9 milímetros. O fato do laudo ser inconclusivo com relação a outros disparos que atingiram o automóvel não significa que não teriam sido deflagrados pelos mesmos armamentos. Apenas não se conseguiu precisar ao certo o calibre daquelas munições. Então, com relação ao argumento de que a denúncia dificultaria a defesa, porquanto não indica quem atirou e quem ou quando, né, os tiros, ou quem ou quando atirou, atribuindo o crime a militares que não atiraram, não se trata de um objeto a ser investigado no presente mandamos. No tocante, sim, à análise da segregação cautelar, na esteira fática da dinâmica do suposto crime, tem-se que, em tese, todos os pacientes participaram ativamente da sistemática do episódio. Inicialmente, acho importante tecer considerações quanto ao concurso de agentes, que está previsto no artigo 53 e 54 do CPM, e que, segundo Guilherme de Souza Nutti, diz que trata-se da cooperação desenvolvida por várias pessoas para o cometimento de uma infração penal. E aí ele fala aqui da teoria monista e da teoria dualista, que, enfim, eu acho que é despiciando trazer a informação de Vossas Excelências que já conhecem a sobeja. Então, diante dos fatos, prescindível a individuação da culpabilidade nessa fase.
em razão da análise preliminar dos autos. O procedimento consagrou a denúncia de um grupo de militares, como incursos em condutas delitivas previstas no Código Penal Militar. No entanto, a apuração encontra-se no início da persecução crimes, não sendo possível, nesse momento, individualizar a participação de cada agente na consubstanciação do resultado lesivo. É impossível, portanto, a manutenção da preventiva de somente, com todas as vênias ao ministro Barroso, somente um autor. E a contragolpe, o relaxamento da medida aos demais. A coautoria e a participação de que trata o Código Penal Comum, após a reforma da parte geral do Código de 1984, terminou por conhecer que a distinção entre autoria e participação, denominando ambas as figuras como concorrentes de crimes. Prevaleceu, pois, o conceito restrito de autor, embora dentro dessa teoria, que é objetiva, existam dois posicionamentos. A teoria formal, não é? E a teoria material. O fato é que a doutrina acrescenta que, em situações de autoria incerta, hipótese ocorrida no contexto da autoria colateral, quando não se sabe qual dos autores conseguiu chegar ao resultado, em princípio, deve-se investigar e a conduta deve ser a todos imputada. E nessa mesma senda, diante da previsibilidade da instigação ou da determinação para o delito, ele assevera que instigar é fomentar ideia já existente, enquanto determinar é dar ordem para que o crime seja cometido. Da análise perfunctória dos eventos, é impossível determinar a autoria com precisão dos disparos que atingiram fatalmente as vítimas. Portanto, não há falar em culpa individualizada, mas sim em concurso aparente de agentes. E, nesse sentido, eu cito doutrina de Cícero Robson Coimbra, né, que trata da matéria. Como eu disse a Vossas Excelências, o tenente disparou 77 vezes, o sargento disparou 54, mas pode ter sido um único tiro, o da tentativa do homicídio, ou do homicídio do catador de resíduo, ou do pai de família que se encontrava dentro do veículo. Então, nesse momento, é impossível determinar a autoria e falar com precisão quais foram os disparos que efetivamente, né, atingiram as vítimas. Por óbvio, todos os acusados acautelados praticaram supostamente uma conduta penável. E, com efeito, é fundamental a consagração do princípio da isonomia para a manutenção da prisão preventiva a todos os agentes, sem distinção, uma vez que as suas condutas foram crivadas pelo mesmo objetivo, independentemente de seus postos e patentes. O princípio da igualdade é de suma importância para concretizar o ideal do Estado democrático de direito, devendo ser respeitado na sua integridade. Afinal, se todos os seres humanos são iguais perante a lei e gozam dos mesmos direitos, a aplicação deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. E eu cito aqui, então, o artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Como sustentáculo, o Estado democrático, por influência da Declaração Universal, no princípio da igualdade serve de alicerce ao Estado moderno. E o conceito de igualdade está diretamente vinculado ao sentimento de justiça. Um sentimento que pode ser desdobrado sob dois enfoques: o de que todos são iguais diante da lei, a igualdade formal, e a igualdade material, que pressupõe que as pessoas inseridas em situações diferentes sejam tratadas de forma desigual, servindo de mecanismo para a concretização da igualdade no mundo prático. Esse raciocínio de definição faz com que seja possível, em determinadas situações, um tratamento diferenciado entre indivíduos, embora tenham praticado um fato semelhante, considerando as suas desigualdades. Isso se amolda, sim, às peculiaridades da caserna e das Forças Armadas, mas não agora e nem aqui, neste momento. Não é? Observa-se que, da conduta dos réus, eles se valeram de um excesso injustificável, pré-julgaram as vítimas com base em suas características étnicas sociais. Eu devo dizer aos senhores, com muita tristeza, não é, que um fato desses ocorreu num subúrbio do Rio de Janeiro com um hipossuficiente negro. Talvez este fato não teria ocorrido com um pobre negro. Talvez esse fato não tivesse ocorrido em Ipanema, não é? Na zona sul do Rio de Janeiro, com
A verdade, ministro, o que eu quero dizer é que, lamentavelmente, no nosso país, né, a discriminação racial ainda é levada em conta, os estereótipos ainda são levados em conta para se ferir dignidades, ou seja, para se verificar, não é, pelo menos presumivelmente, quem é ou quem pode não ser bandido. Eu não acredito. Claro. Elizabeth, eu sei que Claro. foi a minha sacudida de cabeça que fez que aprofundasse esse pensamento. Eu acho que isso aí está totalmente fora do contexto que nós estamos aqui discutindo. Eu não vejo, eu não acho, concordo com fundamentos que existem, mas não vem exatamente ao caso. Não vem exatamente ao caso, que talvez sejam negros lá os atingidos e mesmo os que fizeram atingir. Então, o meu pensamento, Claro, eu acho que esse tipo de raciocínio fora do que nós estamos tratando, eu acho que de alguma forma vai contaminar aqui o debate, ministro. De jeito nenhum, ministro. O que eu quero dizer, e me explico melhor, é que, lamentavelmente, as minorias ainda são estigmatizadas num país feito nosso. Então, quando um negro pobre, num subúrbio do Rio de Janeiro, não é confundido com um assaltante, eu tenho dúvida se isso ocorreria com um louro de olho azul em Ipanema vestindo uma camisa Hugo Boss. Então, acho que existe, assim, ainda um determinante racial, um determinante socioeconômico que confere identidades equivocadas no nosso país a determinados indivíduos. E isso, lamentavelmente, interpretei eu, aconteceu nessa tragédia em Guadalupe. E não é o Exército, especificamente, que tem essa visão. Lamentavelmente, é uma visão, né, estigmatizadora das minorias da nossa sociedade brasileira. Mas, indo além e já concluindo, não é, se observa, então, que a conduta dos réus se valeu de um excesso injustificável. Eles pré-julgaram e, nesse sentido, não é, o direito penal, como instrumento do discurso de produção de poder, tende a privilegiar os interesses das classes sociais dominantes, imunizando de sua intervenção condutas características de seus integrantes e dirigindo o processo de criminalização para comportamentos típicos das camadas sociais subalternas, dos socialmente alijados e marginalizados. A seletividade criminal e as nossas prisões são uma prova disso. A seletividade criminal atinge a camada mais frágil da população, que possui um estereótipo criado pela própria sociedade quanto aos estratos sociais desprivilegiados, a exemplo dos pobres e dos negros. E, portanto, a violação desse princípio ofende não somente os imperativos da Constituição, mas a essência do próprio ser humano. O princípio da igualdade deverá ser aplicado de forma a alcançar a sua plenitude. A ideia de igualdade deve abarcar a lei, o direito como um todo e, em especial, o conceito de justiça. O princípio da igualdade no processo penal, no que se refere ao tratamento do acusado, deve assegurar as oportunidades idênticas aos que figuram em posições contrárias e evitar que se atribua a um dos maiores direitos e poderes ou imponham maiores deveres ou ônus a uns ou a outros. E sobre essa ótica, em face dos sujeitos passivos, todos asseguram que a posição dos réus deve ser tratada igualitariamente. E nesse sentido, senhores ministros, eu voto pelo conhecimento e pela denegação da ordem por falta de amparo legal. Ministra Elizabeth, só para meu controle, Vossa Excelência manteve a prisão preventiva nos... Acrescendo mais essas colocações e informações e provas que foram juntadas ao habeas corpus posteriormente. Mas eu pergunto a Vossa Excelência, os pressupostos, no entender de Vossa Excelência, estão presentes os pressupostos 254 e 255, eu pergunto, 255 explicitamente em que alíneas? 255, nas alíneas, exatamente. Somente a linha E. Exatamente na linha E, que foi a linha que a juíza de primeira instância determinou. Em determinado momento da sua explanação, a senhora toca na linha Bravo, então é só na linha E. Sim, porque eu poderia até ampliar esse habeas corpus para tocar também na linha Bravo, mas eu me restringirei à linha Eco. Legal. Ministro Benzio. Os ministros ainda estão...
Agora, ministro Bento.